amigos da TV Nova Luz. Nós somos muito gratos a todas as parcerias que fizemos com o Clube de Arte, com a Rede Amigo Espírita, com a Rádio Portal da Luz, com a Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Semente de Amor do Mato Grosso do Sul, Rádio São Francisco do Sergipe, Rádio Espaço Espírita de Santa Catarina, Rádio Discípulos de Guaíba do Rio Grande do Sul e tantas outras redes que nos transmitem e retransmitem. Muito obrigada a todas. Nós estamos nesse programa de hoje para falar sobre a Mãe de Jesus e a maternidade. Estamos em pleno mês de maio, quando nós comemoramos no segundo domingo o Dia das Mães e comemoramos também a mãe de todos nós, que é a Mãe de Jesus. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Então, amigos, vamos juntos nessa tarefa grandiosa, que é levar ao coração dos nossos irmãos os ensinamentos de Jesus. Toda a nossa luta, todo o nosso projeto é sermos parceiros de Deus, parceiros de Jesus nessa tarefa grandiosa de levar às pessoas o sentido da vida. E nós vamos falar da Mãe de Jesus. Imagine o que é, dá para imaginar o que é o sofrimento de uma mãe ao ver o seu filho sendo executado numa morte infamante, que era a pior morte que acontecia na época. O sofrimento dessa mãe, como nós vemos tantas mães hoje em dia que perdem os seus filhos da maneira mais dolorosa. Que sentido tem isso, meus irmãos? Qual é o sentido dessa separação tão dolorosa? Qual é o sentido da gente renascer no ventre de uma mulher? Que sentido é isso? Mas para nós refletirmos sobre tudo isso, nós vamos ouvir a nossa música da nossa querida Rosália, que prepara com tanto carinho e canta uma voz tão gostosa que nos eleva enquanto estamos aguardando todas essas reflexões. Bom, a música que eu vou cantar é Amigo, de José Carlos Guimarães, e eu vou pedir licença ao autor para cantar no feminino, em homenagem a Maria e a todas as mães. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, minha irmã, minha amiga. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amiga. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, minha irmã, minha amiga. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amiga. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor que nunca vai nos separar. Então, onde você estiver, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né? A mãe de todos nós, que protege a todos nós. Todas as igrejas do mundo foram construídas com o nome de Nossa Senhora. Interessante que há bem pouco tempo que eu soube disso, né? A maioria das igrejas foi para homenagear a Mãe de Jesus. E o que você acha, Soninha? Eu acho, gente, eu fico emocionada falando de Maria. Eu me lembro muito do livro de Humberto de Campos, né? O Boa Nova, que eu não consigo ler aquele livro sem chorar. Né? Eu acho que eu e muita gente, né?
Maria é o símbolo, você falou da parte sofrida de Maria, né? Mas eu queria começar lá quando um anjo do Senhor apareceu para Maria, né? Jovenzinha, muito jovem, e ainda comprometida com José, né? Prometida em casamento, e o anjo diz que ela vai ser mãe do Filho de Deus, né? E ela simplesmente responde: faça-se em mim conforme a sua vontade. Só isso, ela não era nem mãe ainda. Mas é um espírito tão grandioso, né? Que qual de nós falaria isso, né, Leila? Você tem filho. Não, Nossa Senhora veio preparadíssima, né? A nossa encarnação, nós nos preparamos, né, para receber esses espíritos, embora a gente não tenha consciência disso, nós nos preparamos para chegar e receber determinados espíritos vinculados à nossa história do passado. Então, Maria, ela foi preparadíssima para receber esse espírito Jesus, que ia mudar a história do mundo. Jesus é antes do Cristo e depois do Cristo. É um espírito tão grandioso que dizem os amigos espirituais que é o maior espírito em termos espirituais, é o mais evoluído que já passou sobre a Terra. Então, para você receber no seu ventre um espírito com esse nível de vibração, né? Eu me lembro quando eu fui no Chico Xavier e que as pessoas falavam: Leila, você vai sentir a aura dele, do Chico Xavier. E eu realmente não... Eu cheguei perto dele, mas na hora da reunião eu estava bastante distante dele, quando ele começou a fazer a prece e tal. E você se sentia abraçado. A voz dele chegava até a gente, nós estávamos longe e a voz dele chegava, né? Não só a voz, mas a fisionomia. Então, assim, a energia que o Espírito emana dele, imagina o que é essa energia de Jesus. Tinha que ser uma mulher muito preparada, né, para suportar, né? Porque quando você olha para o sol, você não suporta olhar para o sol. Imagina, né? Ter dentro de você. Né? Agora imagina dentro de você. Então, 9 meses. 9 meses. Imagina o que é você receber um espírito da luminosidade do Cristo. Exatamente. Então diz aí. Eu fico pensando, até pegando esse gancho das auras, porque cientificamente, né, explicado que cada um de nós tem por volta de 1 palmo de uma aura sobre nós. Pode tirar até foto, né? E aí, por exemplo, quando a gente abraça as pessoas, a gente sente a energia das pessoas, né? Na década de 70, quando os cientistas da NASA, por exemplo, foram estudar a aura de Chico Xavier, a aura alcançava quilômetros, né? Né? E a gente fica pensando, governador da Terra, Jesus, né? É um sol, na Terra. Né? É um sol, Simplesmente a aura estava por todo o planeta. É claro. Né? E aí a gente fica realmente muito feliz. Eu faço coro, porque eu também sou muito apaixonada pelo livro Boa Nova, principalmente o capítulo 30, que fala de Maria, que é uma personagem que emociona por ser mulher, por ser mãe, por ser tão engajada, por acreditar no filho, na luta do filho, né? Por passar por cima de todos os dissabores, da falta de respeito, da desconfiança das pessoas, né? Porque nós temos os nossos irmãos católicos e evangélicos que acreditam na virgindade de Maria, e a gente leva para uma parte metafórica, né? Uma pureza espiritual desse ser luminoso. E eu aprendi muito sobre Maria com uma colega muçulmana. Nós fizemos um encontro ecumênico e essa colega muçulmana, nós perguntamos por que elas usavam véu. E aí ela explicou que era uma questão cultural, que estava presente no livro sagrado deles, no Alcorão, que era respeito à mulher, era você olhar para os olhos da mulher, né, o espelho da alma. Ela falou coisas muito bonitas, ditadas por Muhammad, né, no Alcorão. E nós continuamos a questionar a existência do véu, e ela nos perguntou qual é a mulher mais respeitada do Ocidente. E ela nos deu
alguns minutos para que nós pensássemos e foi unânime. A mulher mais respeitada do Ocidente é Maria, mãe de Jesus. E aí ela fez uma segunda pergunta para nós, que eu nunca mais esqueci. Mostre uma representação de Maria em que ela não esteja com véu. Então, o respeito na representação da Maria, historicamente, está também nessa simbologia desse véu que envolve. Eu até fiquei depois rindo em casa, porque a única representação de Maria em que o véu está mais afastado, que a gente consegue ver o rosto, é a pictografia ditada por Chico Xavier, né? Aquela Maria belíssima que apareceu pelos olhos de Chico, que nós temos aqui na doutrina espírita como referencial do rosto de Maria, né? Eu imagino realmente uma mulher magnífica, uma mulher de uma beleza assim, como diz o livro Boa Nova, inolvidável, né? Uma mulher de crenças muito firmes e que topou a tarefa, topou a missão, né, de numa receber. época em que a mulher não podia nem aparecer na sala, né? A gente vê naquele texto do Evangelho entre Marta e Maria que as mulheres tinham que ficar escondidas na cozinha e elas só poderiam vir à sala caso o homem chamasse. Sim. Então, por milênios, a mulher até teve concílios para decidir se a mulher tinha alma ou não. Há milênios a mulher era considerada até sem alma. Era assim, como os bois, os cavalos, as fazendas, a mulher que pertencia ao homem. Sim. Então, a mulher naquela época, né, como ela, que depois que o seu filho morreu, ela continuou o trabalho lá na Casa do Caminho. E a gente sabe que espiritualmente ela não só continuou o trabalho lá fisicamente, que morreu velhinha, mas também ela continuou o trabalho na dimensão espiritual, sempre dando apoio ao projeto do seu filho. Gente, é uma coisa linda. Eu por muito tempo eu questionava Maria, eu questionava, não é possível suportar tanto assim, né? Por que a mulher tem que estar sempre servindo, sempre suportando, né? Mas não é porque pelo fato de ser mulher, é a alma dela, é o espírito gigante, né? E a gente ficar pensando, a gente já conversou em alguns programas anteriores sobre a questão da maternidade. Biologicamente, né, as mulheres são preparadas para ser mães, mas é muito mais do que isso, né? A maternidade é muito mais do que você gerar um filho, né? E é bem interessante a gente pensar, por exemplo, que Maria, todo o cuidado que ela teve com aquele menino que ela já percebia desde a infância é diferente dos outros. O acolhimento com os filhos, das amigas, né? As conversas, as participações das crianças, porque as mulheres não podiam participar. A rebeldia dele, né? Quando ele falou, quem são meus pais, quem são meus irmãos. E no final da vida de Jesus na Terra, quando ele diz, Maria, esse é o seu filho, as grandes mensagens, né? Quando ele diz a João, né, que é o filho de Maria, e Maria e João, essa é sua mãe. Como ela se torna realmente a mãe de uma humanidade. Né? E como ela é dotada dessa humanidade, que só as mães, né? Só as mães têm. O Chico Xavier, ele diz que a prece de uma mãe, ela arromba as portas do céu. Gente, olha que bonito. É bonito. Né? É lindo demais. É por isso que a gente tem que se apegar muito a Maria, orar muito a Maria, né? Porque, na verdade, ela é a mãe da humanidade, né? Não é de uma criança só, de todos nós. Você falou, eu me lembrei daquela passagem, né, que João chega, né, e vem dizer para Maria que Jesus tinha sido preso, né? E aí ela pergunta por quê. E aí ele fala, então, naquela coisa de que eu acho que na cabeça dele, né, pelos evangelhos, ele estava querendo, vamos embora, vamos sair daqui, vamos fugir, porque Jesus foi preso e nós vamos ser presos também. E ela vai, pega o seu manto e diz, não, eu vou para lá ficar com meu filho, né? Foi para ficar junto com Jesus. E quando Jesus, depois de tudo, ela volta e aí ela vai para Éfeso com João e continua quer dizer, aí, na verdade, ela continua como
até hoje está, né? Cuidando E é do- bem interessante, Sônia, que tem uma passagem um pouco anterior a essa que você está contando, que é justamente todo o processo da crucificação, em que ela está olhando o filho que ela gerou, o filho que está sendo injustiçado, as pessoas falando, ele sendo açoitado silenciosamente. No livro Boa Nova, o Humberto de Campos ele escreve nos olhos uma melancolia indecifrável. Nos olhos de Jesus há uma melancolia indecifrável. Ele sabia os equívocos que aquelas pessoas estavam cometendo, mas em silêncio ele suportou aquelas dores. E ela ao lado dele, eu acho lindo, por isso que a parte que me emociona bastante, porque ela olha para ele e lembra do menino. Ela olha para Jesus apanhando e vai lembrando. Jesus na infância, os lugares por onde ela passou, lindo, maravilhoso. Assim, eu gosto muito de Boa Nova e é um ponto de vista, né? Como nós já conversamos também em programas anteriores, os espíritos são pesquisadores, né? E cada um vai trazer para nós a sua maneira, a versão do que aconteceu. Né? Eu recomendo muito que nesse período de Dia das Mães a gente assista um vídeo que é do Altair Veloso, que é um artista brasileiro, um grande pesquisador de diversas religiões, e ele tem um espetáculo chamado Alabê de Jerusalém, e uma das cenas do espetáculo, ele imagina como teria sido, por exemplo, o encontro de Maria com a mãe de Judas. E aí, se a gente trouxer para a atualidade, como seria o encontro entre a mãe de um assassino e a mãe daquele que foi assassinado, né? É verdade. As mães sabem as dores que as mães porque sentem, né? Muito interessante. Se a gente for pensar, né, cada ser, né, a mãe do que é o assassino, olha que sofrimento para uma mãe, o filho passar por isso. Né? Exatamente. Não é maior porque ainda na nossa fase, a gente ainda quer ter, né? A gente precisa da questão material. A gente ainda quer justiça também. É melhor, e é melhor justiça. que a gente tenha um filho, né? Então, meu filho pode ser um assassino, mas eu estou com ele aqui, né? Essa visão materialista faz com que as mães às vezes pensem, não, melhor é a mãe do que é assassino, porque afinal de contas ela está com ele, né? Melhor para essa mãe. Porque a outra que perdeu, a outra que sofreu. Mas não é verdade, as duas estão equiparadas, né? E tanto a mãe que o filho partiu, quanto aquela mãe que o filho partiu para um caminho muito pior. Né? De muita dor, né? De Aquele muita livro, dor, Quando Voltar a Primavera, da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo também, fala assim uma coisa linda, porque ela conta que quando Jesus estava indo para o Gólgota, e uma porção de mulheres, porque os homens todos fugiram, que os homens tinham muito medo daquela, que era a penalidade máxima, que a pessoa morria por falta de oxigênio no cérebro, ficava perdendo sangue ali até a morte, então a morte dolorosa mesmo. Então todos os homens fugiram, e as mulheres é que ficaram e choravam muito, que a mulher é mais sensível, conta Amélia Rodrigues, e aí ele virou e falou para as mulheres, mulher, chorai antes por vós mesmos, porque o meu sofrimento termina aqui. O de vocês, eu não sei quando que vai terminar, né? Nossa. Porque a gente sabe que é um momento, foi um momento de muita dor. Poderia ter sido diferente? A pergunta é essa. Poderia ter sido diferente? Poderia Jesus não ter passado por aquilo ali? É a grande questão. A gente sabe que se a humanidade fosse mais evoluída, poderia sim. Poderia ele receber uma penalidade não tão cruel quanto aquela. Poderia. Ele ficou no meio de 2 ladrões, era a penalidade máxima. Poderia ter sido diferente? Tudo poderia, é a questão de escolha, é o livre-arbítrio. Eu imagino que quando dizem que Jesus falou, Pai, afaste de mim esse cálice, existe uma questão, será que ele falou isso mesmo, né? Será que naquele momento ele praguejou como homem, que eu não precisasse viver esse cálice? Mas eu digo, talvez ele tivesse falado mesmo, porque poderia ter sido diferente, mas foi daquela forma pelo nosso tamanho evolutivo. É que eu acho que Jesus está esperando até hoje
que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Mas a gente não pode esquecer disso, porque depende de nós, depende do uso do nosso livre-arbítrio, depende da condição que a gente tenha de perdoar o outro, né? Assim, eu como mãe, né, de perdoar, no caso dessa mãe que o filho assassina um outro filho de outra mãe, a condição dela perdoar, né, do seu filho ter sido morto, já é uma evolução. E com isso, o nosso planeta vai evoluindo. Então as coisas começam a ser diferentes. O caminho, eu acho que assim, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de um livre-arbítrio individual. Mas o que eu faço vai influenciar o mundo. Sim. Então acaba não sendo tão individual assim, né? Acaba não sendo tão meu, porque se o que eu faço tem ocasiona influência, influencia a sua vida, é tudo muito parecido. Então eu acho muito importante a gente frisar aqui e refletir sobre o que nós estamos fazendo para que não aconteça o pior, né? Exatamente. Para que não aconteça o pior. Porque esse livre-arbítrio que a gente tem, que é a liberdade, é que traz a grandeza do ser humano e, ao mesmo tempo, a sua dor, né? Porque se você escolhe equivocadamente, só você vai sofrer com aquilo, e não como a gente pensava antes, que vai sofrer até a 4ª geração. Não, é individual. Embora eu concordo com a Soninha que existe a influência coletiva. Por exemplo, no caso de Jesus. Por que Jesus foi condenado? Porque o povo pediu a libertação de Barrabás. Quem era Barrabás naquele momento? Era um salvador daquele povo sofrido. Era quem estava lutando para se desvencilhar daquele julgo, né? Daquele domínio romano. Ele estava lutando junto com o povo. Então entra aquele salvador que as pessoas acreditavam que ia ligar-se a Barrabás, eles acreditavam. Não sei se vocês leram um livro, é também do Humberto de Campos, que um cara foi procurar Jesus antes dele ser aprisionado. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, agora daqui a pouco vem. Foi procurar Jesus antes e disse assim: olha, mestre, nós estamos aqui todo mundo armado, todo mundo pronto, nós vamos libertar Barrabás e junto com você nós vamos livrar o povo judeu dos romanos. Chama Servir Mais, esse ensinamento. Está no livro do Humberto de Campos também, mas não é o Boa Nova. O texto chama Servir Mais. E aí Jesus fala com ele: mas meu amigo, quem é que falou que a gente veio libertar o povo desse jugo? O jugo que eu falo é outro, né? Vem trazer a libertação num outro sentido. Aí eles têm um diálogo. Quer dizer, tudo isso mostra que a contingência do momento, tudo encaminhava para que o povo aprisionasse Jesus por conta de Barrabás, que era um líder revolucionário da época. Por exemplo, quando vê a visão de Maria sobre o acontecimento, né? Muita dor mesmo, desolação, mas muitas lembranças, uma resignação. Eu lembrei do nome, Efraim Benassef, que era correligionário de Barrabás, que estavam se armando. Esse conto foi contado por Humberto de Campos. Poxa, também. Muito legal. Não e é aí conta. Não, e aí a gente fica pensando que ela acompanhou todo o movimento, né, o filho sendo retirado já, só o corpinho ali. E depois ela vai trabalhar, né? Em nome de Jesus, ela vai peregrinar. Depois ela vai para Éfeso, trabalha com Tiago, filho de Zebedeu, até os últimos momentos da vida dela, né? E aí vem a passagem linda do livro Boa Nova, onde um mendigo chega até ela, né? E ela ouve a voz, ela imagina aquela voz conhecida, ela começa a se encher de amor, se encher de alegria, de doces lembranças. E quando ele se revela, ela diz: meu filho, ele diz minha mãe, né? Aquele encontro maravilhoso. E ele diz que veio buscá-la. E ela pede para visitar. Espera um pouquinho aí, meu filho.
Né? Eu quero Mãe é visitar, assim mesmo, né? eu quero visitar os lugares por onde eu passei na terra. Quero me despedir. E ela vai passando pela Galileia. Eu acho linda a cena, ela passando em cima do Lago Genezaré. E aí, pela primeira vez, ela observa que o Lago Genezaré tem o formato de um alaúde, né, de um instrumento musical da época. E aí ela fica pensando como o filho foi artístico, como o filho foi poético, né? Como o filho, na simplicidade das coisas, na cantoria, na alegria, ele conseguiu encher de amor a tantos corações. E ela vai, em meio a tantas dores que ela passou, em meio a uma violência, uma injustiça sofrida pelo filho, ela vai liberta pelo amor, né? Então, que espírito é esse magnífico, né? Que depois ainda o canto a leva para um lugar, e aí o livro se encerra assim de uma maneira maravilhosa, né? E fala da importância da música, Sim. né? Da importância de você cantar, de quando a gente está muito aflito, é para cantar mesmo, né? E também uma outra coisinha, eu mudando de livro, né, indo para o Memórias de um Suicida, vou falar do Hospital Maria de Nazaré, né? Aí você falou também do quadro de Maria, né? Quer dizer, Maria foi cuidar e cuida dos suicidas, né? Maria Dolores lembra. Aí você falou da mãe de dela. Judas, eu estou fazendo essa associação. Isso, e ela vai buscar Judas, porque Judas ainda está submerso numa dor, ele fica por muitos e muitos anos. E a Maria Dolores, ela narra assim, um poema maravilhoso, ela começa, né, a explicar a Judas a situação, né, e fala, Deus é amor em toda parte, né, e a bondade de Deus jamais condena. E aí o Judas diz, mas você sabe quem eu sou, né? Porque ele está tão assim, seu filho morreu por minha seu causa. filho morreu. Ela, não, mas meu filho, eu te amo, né? Também te amo. Então, que mulher maravilhosa, né? Que nos incentiva a cantar. E aí, né? eu gostaria de, antes de você cantar, lembrar as nossas irmãs que às vezes não puderam nessa encarnação ser mãe, porque o sentimento materno é uma coisa maravilhosa mesmo, mas existe muito tipo de maternidade, não é só de criança. Você pode ser mãe de muitas crianças, você pode ser mãe de um trabalho magnífico, não é? Tem pessoas que são artistas, que são mães da arte, é o sentimento de entrega, esse sentimento que a gente examina em Maria, que foi exemplo para todas as mulheres e homens do mundo todo. Agora vamos cantar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, minha irmã, minha amiga. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amiga. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, minha irmã, minha amiga. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amiga. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Então, meus amigos, estamos no final do programa. Rosália. É só lembrar, né, de Maria lá com os cristãos sendo jogados aos leões, o recadinho, canta minha filha, tenha bom ânimo, que seja um Dia das Mães assim muito especial para todas as mães que estão encarnadas, que estão desencarnadas, que aceitaram essa missão tão bendita e de tanto amor. O nosso agradecimento. Soninha. Isso, eu também quero mandar um beijo imenso nos corações de todas as mães, da minha mãe, né, da mãe de vocês, e que nós possamos sentir esse amor de Maria sempre presente, né? Esse amor que nunca vai nos separar. Nunca vai nos separar. Até o próximo. Né? Então, meus irmãos, finalizando o programa, um bom Dia das Mães para todas, que Jesus nos abençoe e Maria, nossa mãe, onde quer que esteja, jorre toda essa sua luz
para nós no nosso planetinha, nosso planeta Terra, que nós estamos precisando. Muita paz para todos.